Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Luciano Sena, blog MCA Apologético. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nesse momento, nós estamos identificando aqueles que se colocam como os inimigos da doutrina adventista de uma forma geral e especificamente como inimigos da doutrina do juízo investigativo. E mais uma dessas pessoas eu trago para você hoje é o Luciano Sena, um calvinista presbiteriano, se eu não me engano, que tem um blog que se chama Ministério Cristão Apologético, MCA Apologético, alguma coisa assim. E ele gosta muito de falar sobre o adventismo, pelo que eu sei, inclusive ele escreveu um livro, se eu não me engano, chamado A Conspiração Adventista, onde ele coloca aí as suas discordâncias em relação ao adventismo do sétimo dia. E eu queria apresentar ele para vocês em forma de vídeo primeiro, né? Colocando aí um pouco da forma como ele se expressa, as convicções dele, e depois falando de um dos artigos onde ele combate a doutrina do juízo investigativo. Então, vamos ouvir um pouquinho Luciano Sena, blog MCA Apologética. Dá uma olhada. Olá pessoal, alguns amigos têm feito perguntas bem objetivas sobre quais são as minhas razões para afirmar sempre e recorrentemente que o adventismo é um movimento herético. Cuidado, tome cuidado com essa igreja, ela sem dúvida é a pior seita que temos no Brasil e no mundo. Aí você vai dizer, mas que comparação? Preste atenção porque é que eu quero enfatizar isso. O adventismo, ele é a única seita que se aproxima dos cristãos chamando de irmãos. Ela é a única seita que tenta se aproximar como realmente fosse do mesmo arraial. E nesse ponto são diferentes eles das testemunhas de Jeová, que já demarcam o território. Vocês são de Babilônia, nós não. Os próprios mormons, nós somos a restauração da verdade, vocês foram a corrupção. Os adventistas não dizem isso claramente mais. Desde a publicação desse livro aqui, Questões sobre doutrina, eles aprenderam uma forma de marketing muito mais amigável, muito mais dissimuladora, enganadora. Por isso que muita gente está caindo nas garras dessa seita, porque a ênfase deles na briga contra as outras igrejas diminuiu de forma significativa. Agora eles vão nas nossas igrejas, cantam, oferecem livros de saúde, e aí o que acontece? As igrejas abrem as portas, eles então, de forma traidora, fazem o seu serviço proselitista. Portanto, se você é um obreiro, se você é um pastor, um líder, tome cuidado, se informe a respeito dessa religião. Agora, o que é engraçado é que os apologistas adventistas dizem que você tem que se informar sobre a igreja adventista baseado neles mesmos. Gente, procurar o advogado do diabo, você vai encontrar justificativas. Ah, você quer saber sobre o adventismo? Não. Se você quer saber sobre o adventismo, leia sim as obras deles e leia o que os críticos têm para apontar. Eles vão cada vez mais justificar, cada vez mais tentar fazer com que a história não seja todo esse monstro que aparentemente eles dizem que não é e que nós dizemos que é. Mas leia. Se você notar que há um sobrepeso na crítica, tudo bem, abata isso, mas as informações que são necessárias para identificar esta seita precisa ser sim investigada, estudada, divulgada nas igrejas. Está aqui meu convite, meu desafio a você. Esses assuntos, igreja remanescente, espírito de profecia, inerrância das escrituras, doutrina da trindade e o selo sabático, são assuntos que eu tenho insistido. São provas determinantes de que a igreja de Ellen White é uma seita. Valeu, pessoal. Ok, meus amigos e irmãos, aí você ouve Luciano Sena, mais um dos inimigos da doutrina adventista, que considera, né, as nossas compreensões como igreja, as minhas compreensões como adventista e etc., como heresias.
E eu acho interessante assim a forma enfática como o Luciano se expressa, dizendo que na visão dele, o Adventismo do sétimo dia é a pior seita que pode existir ou que existe. Porque vem com esse papinho de irmão, mas na verdade são pessoas dissimuladas, com um proselitismo enganador, que tem diminuído as suas ênfases em relação a brigar com o mundo religioso aí por aí, para de alguma forma se aproximar de uma forma mais sorrateira, e aí pregar as suas heresias entre os cristãos de uma forma geral. E no caso aí, o nosso amigo Luciano Sena é um calvinista, tá bom? Muito engraçado, inclusive, quando o calvinista chama adventista de herege. Eu mesmo me divirto muito. E se você não sabe a razão da minha diversão, você assista os outros 100 e tantos vídeos dessa série que você vai descobrir. Mas enfim, tudo bem, o Luciano Sena tem todo o direito de pensar da forma como ele pensa, e ele inclusive delimita um pouco, né, as questões nas quais ele acredita que o Adventismo é uma seita, e a prova cabal de que o Adventismo é uma seita é os seus conceitos em torno de igreja remanescente, espírito de profecia, inerrância das escrituras, doutrina da trindade e selo sabático. Ok, bacana, o Luciano Sena tem então a visão de que as compreensões adventistas em torno desses temas são prova cabal que a tal da igreja da Ellen White, que é a igreja adventista, é uma seita. Bom, primeiro de tudo eu queria comentar um pouco essa linguagem da seita, tá? Existe uma psicologia e uma sociologia da religião por detrás disso que devem ser claramente reconhecidas para que as pessoas entendam qual é o objetivo de pessoas como Luciano Sena em trazer a discussão para o ponto de que o Adventismo é uma seita. Em geral, esse termo é usado de uma forma pejorativa para indicar um grupo que tem ideias não somente estranhas e contrárias a uma maioria, mas ideias essencialmente falsas, perigosas e diabólicas. Esse acho que é o ponto principal. É uma forma, assim, de você colocar um estigma sobre um grupo, né? É como a gente fala, assim, político corrupto, o corrupto, a corrupção. Quando você coloca esse rótulo sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, você traz toda uma carga que as pessoas conseguem compreender para, de alguma maneira, identificar aquela pessoa que está rotulada como político corrupto, por exemplo, nesse caso, para que então se entenda que é perigoso lidar com aquela pessoa em função, nesse caso, dos crimes daquela pessoa que é um político corrupto. No caso dessa discussão em relação à religião, o que se acusa o Adventismo de ser é uma religião que não somente tem doutrinas enganadas ou erradas ou um pouco estranhas, esquisitas, mas de fato um grupo extremamente perigoso por ser um grupo do diabo, usado pelo diabo. Inclusive ele fala um pouco, né, dentro desta questão, por exemplo, você deve estudar o Adventismo levando em conta o que o Adventismo pensa de si mesmo e produz a respeito de si mesmo, mas também o que os críticos falam a respeito do Adventismo. Você vai perguntar para o advogado do diabo como é que é o diabo, o advogado vai defender, vai encontrar justificativa, mas você tem que olhar o outro lado para você poder, então, encontrar aí algumas questões que o advogado do diabo nunca vai dizer a respeito do diabo, tá? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que é o seguinte, que você precisa do ministério dos anti-adventistas para descobrir aquilo que o adventista não vai te dizer a respeito da sua própria igreja. Porque o adventista, ele é esse cara sorrateiro que esconde as informações das pessoas para que elas não conheçam a verdade a respeito da sua seita diabólica, para que ele continue fazendo a obra que esta seita diabólica lhe incumbe como propagador das heresias e desse mesmo espírito diabólico aos outros, tá? É como se, por exemplo, no nosso processo de
proselitismo, a gente ensina as pessoas, ó, vem aqui, ó, tá vendo essas outras igrejas aí? Elas estão pregando o evangelho verdadeiro, mas nós temos um evangelho falso que nós queremos disseminar no meio deles, tá bom? Ah, tá bom, como é que faz isso? Ó, você vem e finge que você é amigo, aí você vai lá e canta e leva um livro de saúde e daqui a pouco você introduz a Ellen White. A Ellen White, inclusive, é a maior ministra diabólica do negócio aí. Aí você vai introduzindo as ideias heréticas e erradas sobre a Bíblia, sobre a Trindade, sobre o sábado, sobre a Ellen White, a igreja, não sei mais o que, e assim você conduz a sua obra, tá bom? Beleza? Mais ou menos assim um pouco do clima que o nosso amigo Luciano Sena deseja pintar em relação, né, às práticas adventistas, aos propósitos adventistas e às suas intenções naquilo em que o adventismo se envolve com as demais comunidades cristãs em contextos de música, pregação, novo tempo, evangelismo e um monte dessas coisas, tá? E ele acha que essas 5 doutrinas aí, elas provam, essas 5 visões aí, essas 5 questões que ele levanta, provam que a igreja adventista é uma seita. Eu acho engraçado, Luciano. Então eu posso, de repente, devolver esse tipo de postura em relação a você? Então é o seguinte, você é um calvinista, certo? Então eu vou dizer para você o seguinte, você é uma seita diabólica, inclusive porque o seu Deus é tão diabólico quanto o diabo, ou mais diabólico que o diabo. E agora o seu Deus, Luciano Sena, ele dá eleição incondicional e graça irresistível aos salvos, e aos perdidos Deus não dá graça nenhuma. Aos salvos Deus ama e Cristo morre por eles, mas aos perdidos Deus não os ama e Cristo não morre por eles. Além de tudo, existe a doutrina da dupla predestinação, e acima de tudo, parece que Deus tem uma vontade secreta, que é a vontade do decreto, em contraposição com a vontade revelada nas Escrituras. Então, na Escritura, Deus diz não matarás, mas ele decreta que vai ter um monte de assassino na face da terra. E esses assassinos, eles podem fazer parte do grupo eleito para a salvação ou não eleito para a salvação. Os assassinos que forem eleitos para a salvação, eles vão ter esses pecados perdoados, porque Cristo morreu por eles, e é infalível o negócio, tá? Não tem como errar. Mas cedo ou mais tarde, esses assassinos aí, eles vão se arrepender, vão confessar a Cristo, depois eles vão morrer e eles vão para o céu. Mas alguns desses outros assassinos não foram amados por Deus, e eles vão ser torturados eternamente para a glória de Deus. Para quê? Porque a glória do Deus calvinista é maior com gente sendo torturada no inferno para sempre do que fosse em outro contexto de salvação universal ou de aniquilamento dos ímpios no contexto do inferno, tal, por exemplo, tá? Então será que eu poderia dizer que essas suas doutrinas da sua igreja são prova que você faz parte de uma seita? E agora você se pinta como ministério cristão apologético, mas na verdade você é o fundador de uma seita diabólica, proselitista, que se infiltra no meio das outras igrejas para pregar o retardado calvinismo no qual você crê. O que você acha da pintura do seu trabalho desta forma? Correto? Bacana? Legal? É por aí? Vê como é fácil, Luciano. Você percebe? É muito fácil pintar qualquer um com esse tipo de característica negativa de acordo com os nossos próprios pressupostos, sem levar em consideração as questões de uma forma um pouquinho mais séria e um pouquinho mais profunda, não é verdade? Beleza. Entretanto, irmãos, eu não quero aqui meramente fazer críticas ao Luciano, e eu quero de fato considerar um pouco de algumas coisas que ele traz para nós em termos de desafios à doutrina do juízo investigativo. Então eu mudo aqui do canal do YouTube dele para o seu blog. Está aí, né, o Ministério Cristão Apologético. Beleza, maravilha. Esses são os lemas do Ministério Apologético do Luciano Sena. Aí, no dia 4 de abril de 2014, numa sexta-feira, o nosso amigo publicou um artigo sobre Daniel 8,14. Inclusive, né, o título do artigo é bem interessante, Descomplicando Daniel 8,14 para os Adventistas. Esse não é um artigo muito grande, né, inclusive ajuda a gente assim na avaliação do conteúdo. Talvez esse vídeo não fique tão extenso quanto alguns outros aí que chegaram quase a 1h30 de conteúdo. Então talvez esse eu consiga falar um pouquinho menos, mas seja como for, vamos considerar agora o trabalho do Luciano Sena e nós vamos
partir do pressuposto que ele é um cristão bem intencionado, que deseja abrir os olhos dos adventistas, descomplicando as profecias de Daniel capítulo 8, especialmente em torno do verso 14, da purificação do santuário e etc. E agora eu, como adventista, vou ler o seu artigo, Luciano, com paciência, com tranquilidade, e realmente buscando que de fato você pode contribuir comigo e com a minha fé, para me ajudar a ter uma fé um pouquinho menos complicada, tá bom? Como se o calvinismo fosse bem pouco complicado, né, irmão? Mas tudo bem, ok, beleza. Vamos tentar deixar as alfinetadas de lado e vamos avaliar. Bom, primeiro parágrafo aqui, o Luciano escreve o seguinte: precisamos ajudar os adventistas a se libertarem, pela graça de Deus, do engano de 1844. Para isso é necessário explicar como esse capítulo bíblico não oferece base para sua principal doutrina, o juízo investigativo. Então olhemos mais de perto esse texto de Daniel, o texto de Daniel. Então eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, tá? Em Daniel capítulo 8, beleza, e agora vamos considerar um pouco dessas questões. O Luciano Sena, aparentemente, ele já previamente estudou o assunto. Previamente, então, a impressão que passa, ele já conhece a interpretação adventista e ele tem uma interpretação melhor, porque inclusive ele chama, né, a interpretação adventista de o engano de 1844. Então o adventismo mal interpreta as datas, né, em torno de Daniel 8, e prega um engano em termos aí, como se fosse verdade, né, e é mentira, e etc. E agora, o que o Luciano Sena propõe é explicar o que de fato o capítulo 8 de Daniel ensina, para, né, dizer que não tem base a doutrina do juízo investigativo em Daniel capítulo 8. Então vamos olhar mais de perto esta questão. Aí ele continua dizendo o seguinte: lembrando que muitas interpretações passadas foram sepultadas no grande desapontamento, visto que desconsiderava flagrantemente o que Jesus disse em Mateus 24:36. Também quero destacar que essa postagem tem por objetivo mostrar que apenas a leitura desse capítulo, sem as construções adventistas formuladas engenhosamente, pode fazer com que o juízo investigativo de 1844 seja classificado como mito. Então a primeira coisa que o Luciano Sena faz para descomplicar Daniel 8 é citar Mateus 24:36. Mas o dia e a hora da vinda do Filho do Homem ninguém sabe, somente o Pai, tá bom? Ou seja, ele já considera um texto do Evangelho para dizer de Daniel 8. Tá um pouco confuso aqui a questão, mas tudo bem. Na verdade, o que ele está fazendo é uma crítica ao movimento milerita que contextualiza o surgimento do Adventismo do sétimo dia. Então, o movimento milerita considerou a purificação do santuário em Daniel 8,14 como a segunda vinda de Jesus, descobriu que havia um elemento de tempo atrelado a essa purificação do santuário, que seriam 2.300 tardes e manhãs, e na sua interpretação particular do movimento milerita, tentou encontrar que data seria o cumprimento dessa profecia, e aí estabeleceu-se a data de 1844 em uma desconsideração flagrante do que Jesus falou, que o dia e a hora ninguém ia saber. Só Deus sabe, ok? Beleza, ok, ele se distancia um pouco do estudo de Daniel 8 para dar sua alfinetada no movimento milerita, para alfinetar o fundamento de onde surge o adventismo do sétimo dia, e aí ele fala uma coisa interessante, ó. Nós não vamos ficar explicando muita coisa não, nós vamos mostrar que uma mera leitura de Daniel 8 já é suficiente para que a gente classifique o juízo investigativo em 1844 como um mito. Em cima ele chama de engano, uma mentira, uma bobagem, beleza? Fechou. Aí ele diz assim: depois de ler o texto e o contexto de Daniel 8 com a devida autoridade do anjo que deu a explicação, você entenderá que Ellen White se equivocou e muito ao dizer que Miller chegou à sua conclusão usando apenas a Bíblia, e que a posterior formatação adventista malha em erro semelhante. Bom, o que acontece aqui é que
o nosso amigo Luciano Sena faz um delay de novo na explicação de Daniel 8, ou na leitura de Daniel 8, para simplesmente apontar uma questão que é o seguinte, que não é verdade que Guilherme Miller chegou à sua interpretação millerita de Daniel 8 lendo só a Bíblia. E o Adventismo também não consegue defender Daniel 8 e 1844 e juízo investigativo usando só a Bíblia, não. Vai ter que usar outras coisas além da Bíblia, tá? Talvez as obras de Calvino. Não, brincadeira. Não é isso, né? Não precisamos disso, né? Não precisamos ir tão longe na heresia, né, Luciano? Então tá bom, então beleza. Então agora com essas considerações, ele já deu todas as alfinetadas que ele queria aqui, já preparou o caminho para dizer que a doutrina do juízo investigativo não se encontra aqui em Daniel 8, e aí ele vai começar a fazer algumas considerações a respeito do capítulo, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? Ele vai citando alguns versos aqui e fazendo, tipo assim, uma explicação mais básica e simples possível, que basicamente é simplesmente a leitura do texto, tá? E aí eu não vou ler Daniel 8 para depois considerar aqui, até porque eu já fiz um vídeo especificamente só falando de Daniel 8, aliás eu fiz acho que uns 11 vídeos falando só de Daniel 8. Em conexão com outros textos, com outras questões linguísticas, contextuais, os tempos e um monte dessas coisas dentro dessa série. Mas agora vamos aqui avaliar e ler o que o Luciano escreveu aqui. Então vamos lá, Daniel 8. Daniel 8, versos 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Belsazzar, ele teve uma visão depois da anterior, isto é, a visão do capítulo 7. Alguns elementos das visões diferentes, como percebemos. Trata-se, portanto, de outro evento. Deve estar faltando algum verbo de ligação aqui. Alguns elementos das visões são diferentes, como perceberemos, portanto, trata-se de outro evento. Beleza. De fato, a visão do capítulo 8 é diferente da visão do capítulo 7. São eventos diferentes, visões diferentes. Nisso concordo 100% com o nosso amigo Luciano Sena. Daí ele continua. Daniel 8:3. Daniel vê um animal, um carneiro com um chifre maior que o outro, como que um tendo nascido após o outro. Daniel 8, verso 4. O carneiro em posição leste atacava todo e em todos os lados. Representava perigo e ameaça para quem quer que passasse. E com o tempo ficava mais poderoso. Interessante, né, a leitura do nosso amigo Luciano Sena, porque o capítulo 8, verso 4 diz assim: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, norte e sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então aqui ele já coloca o carneiro na posição leste, ameaçava perigo para quem quer que passasse, e com o passar do tempo ele ficava mais poderoso. Perceba que a linguagem do nosso amigo Luciano Sena não é exatamente a linguagem da Bíblia, mas ele está considerando o verso e fazendo ali um pouco da explicação nas suas próprias palavras, tá? Aí Daniel 8, dos versos 5 a 7, ele diz assim: De repente, um bode, como que voando, com um grande chifre atacou o primeiro animal, o carneiro. Tal a violência com que o bode atacou o carneiro, que este não tinha como se defender, chegou a perder 2 de seus chifres. O carneiro foi como que esmagado pelo bode. Beleza. Daniel 8, verso 8. No auge do seu poder, foi quebrado o chifre poderoso do bode. Partiu-se em 4 para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os 4 ventos. Daniel 8, versos 9 a 11. De um desses ventos, onde evidentemente estava um dos 4 chifres, saiu outro chifre pequeno, que também cresceu e ficou poderoso, e atacou estrelas e pisou o príncipe do exército do céu, e afrontou o santuário do príncipe, lançou por terra os serviços do santuário. Beleza. Daniel 8, verso 12. Tal foi o êxito do ataque desse chifre, que é dito que o exército foi entregue, ou seja, se rendeu a ele. E aí ele ainda cometeu outras barbaridades. Um errinho de português ali, mas tudo bem, dá para entender. O êxito do chifre foi forte, né? Foi evidente, foi
claro, e o exército lhe foi entregue, ou seja, o exército rendeu-se ao chifre pequeno, e o chifre pequeno cometeu outras barbaridades ainda, tá? Daniel 8, versos 13 e 14. Na visão, os anjos são apresentados como santo. E Daniel disse que um desses pergunta a outro santo até quando duraria aquele enfrentamento do chifre pequeno contra o príncipe e a subsequente interrupção do sacrifício diário. Um outro diz que duraria 2.300 dias até que tudo isso fosse novamente restaurado. Daniel tem o desejo de entender a visão e tenta compreendê-la. Para isso é enviado um anjo para conduzir seu entendimento e dar a interpretação correta. O anjo Gabriel diz a Daniel que o cumprimento não seria para aqueles dias, mas ao tempo do fim, e um tempo determinado e marcado distantes de seus dias. Vários errinhos de português, mas dá para entender, né? Beleza. Daniel 8, verso 20. A explicação inspirada é simples, sem rodeios. De modo objetivo, o anjo diz que o carneiro de 2 chifres é o reino da Média e da Pérsia, e o bode é o reino grego, sob Alexandre o Grande, em sua veloz conquista mundial. E os chifres são reinos que saem dele depois do fim do seu reinado. Aí o Luciano diz, no capítulo 7, o Império Medo-Persa é retratado como urso e o grego como leopardo com asas. Percebemos que o enfoque é diferente desses capítulos, assim como é o símbolo usado. Antes de eu continuar do verso 21 em diante, vamos tentar analisar um pouquinho aqui das considerações do Luciano Sena sobre Daniel 8, do verso 1 até o verso 20, em relação às questões do juízo investigativo. Eu não sei se o Luciano não está muito por dentro das polêmicas da doutrina do juízo investigativo, mas eu acredito que ele, no mínimo, perdeu a oportunidade de esclarecer um pouco mais por que tais questões não se aplicam ao juízo investigativo, especialmente à luz de algumas questões. Veja, por exemplo, aqui quando ele analisa o verso 8,14, ele diz, um outro anjo diz que duraria 2.300 dias até que tudo fosse novamente restaurado. Talvez o Luciano Sena não saiba que uma grande parte dos críticos que não concordam com o Adventismo do sétimo dia em relação às 2.300 tardes e manhãs, o que eles afirmam é que 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias, mas 2.300 sacrifícios que ocorreriam em 1.150 dias, porque acontecia um sacrifício à tarde e um pela manhã. Então 2.300 sacrifícios geraria 1.150 dias, para poder ter 2.300 sacrifícios, tá bom? Você divide 2.300 por 2, dá a quantidade de dias aí. E aí esse pessoal tenta fazer uma aplicação literal desses 1.150 dias dentro de uma visão preterista e colocar isso se cumprindo de alguma forma em Antíoco Epifânio, alguma coisa assim, e acabou. Então a visão preterista é uma visão melhor do que a visão historicista adventista, então a interpretação adventista não está correta. Ponto. Mais ou menos essa é a explicação de grande parte dos críticos do entendimento adventista. Mas aqui o nosso amigo Luciano Sena passa um pouco por cima dessa questão e, pelo menos aqui dentro do que eu estou entendendo, ele lê Daniel 8,14 a 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias. E esse, inclusive, Luciano, é um dos aspectos mais fortes que o Adventismo usa para agora, analisando as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias, possa fazer o trabalho em relação ao princípio dia-ano. Então 70 semanas são 490 anos e 2.300 dias são 2.300 anos. Se você quer negar o juízo investigativo com a sua mera leitura de Daniel 8, e você ainda assim admite que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, eu temo te dizer que você não está enfraquecendo o entendimento adventista, você o está, inclusive, corroborando em certo sentido, tá bom?
e etc. Então é bastante importante você começar a identificar estas questões, inclusive para você melhorar um pouco a sua leitura de Daniel 8 para tornar ela ainda mais anti-adventista, porque essa leitura que você ofereceu de Daniel 8,14 até aqui, dentro desse ponto, por exemplo, fortalece a visão adventista contra a leitura preterista daqueles que leem 1150 dias nas 2300 tardes e manhãs. E fazem uma leitura literal, não simbólica, e etc. E já entendeu, né? Beleza, fechou. Existem algumas outras coisas aqui que poderiam ser consideradas, inclusive essa questão do príncipe do exército e do santuário pertencente a esse príncipe. Essa é uma das cenas, ou esses são alguns dos personagens mais complicados para a leitura preterista identificar, porque se você identifica esse santuário como sendo o santuário da terra, quem era o príncipe do exército do céu, que era um sacerdote no santuário da terra? Qual sacerdote pecador na terra um dia foi considerado príncipe do exército celestial? Nenhum. Nem mesmo o sumo sacerdote do templo da terra em Israel. Inclusive, depois o livro de Hebreus vai dizer que os sumos sacerdotes eram pecadores e tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Como é que eles poderiam ser o príncipe do exército do céu? Então, se o príncipe do exército do céu é uma figura celestial, esse santuário é o santuário celestial e não o santuário da terra. Então, a sua mera leitura de Daniel 8 aqui nesse ponto também não está enfraquecendo o adventismo do sétimo dia ou a interpretação adventista de maneira nenhuma. Tá bom? Pelo contrário, duvido que você tenha boas considerações para desfazer essa argumentação bem breve, bem simples que eu aqui estou fazendo, tá? E veja, eu estou fazendo uma leitura também simples de Daniel 8, não é nada mirabolante. O que eu estou dizendo meramente é que o príncipe do exército do céu, cujo santuário foi afrontado e lançado por terra, é o santuário do céu, não é o santuário da terra, tá bom? E que as 2300 tardes e manhãs são 2300 dias, e 2300 dias dentro de uma certa leitura de interpretação profética podem ser lidos como 2300 anos, tá? Então é isso. Então beleza, agora então podemos continuar. Aí Daniel 8, versos 21 a 23. Nesses versículos, segundo Luciano Sena, o anjo explica o significado da visão. Leia o texto e a explicação. Beleza. Então vamos dar uma olhada. Aqui o nosso amigo Luciano Sena pega e lê Daniel 8 dos versos 3 e 9 e depois Daniel 8 dos versos 19 e 16. Então, em tese, os versos 19 a 26 é a explicação do capítulo 8, versos 3 a 9. Então vamos ler, segundo a indicação do nosso amigo Luciano Sena. E aí a palavra de Deus, escrita, copiada e colada aqui no blog MCA, diz o seguinte: E levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. E ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram 4 outros também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então aqui o Luciano lê e pede que a gente leia Daniel 8 dos versos 3 a 9. É uma imagem muito interessante, é uma cena muito interessante da briga entre o carneiro e o bode. E agora ele diz, né, note agora a explicação angélica.
E a gente lê Daniel 8, dos versos 19 em diante. E aí o texto diz o seguinte: Eis que te farei o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Bom, eu não sei em que a mera leitura do texto aqui possa militar contra a doutrina do juízo investigativo, sinceramente. Mas vamos ver se nas explicações do nosso amigo Luciano Sena a gente entende o que ele está querendo dizer com tudo isso aqui. Aí ele diz o seguinte: mesmo que você não tenha conhecimento da história dos Macabeus ou de Antíoco IV, que é Antíoco Epifânio, você pode entender claramente o que foi revelado e explicado. E quando aproximadamente tal visão profética teve seu cumprimento? Após algum tempo no fim do reinado grego, e que um reino proveniente desse atacaria o povo de Deus, impedindo o sacrifício diário, e depois seria destruído. Essa é a leitura natural do texto e a explicação do anjo, nada mais, nada menos. Diante desses fatos, pergunto: o que isso tem com Jesus entrar no Santíssimo Celestial em 22 de outubro de 1844 e prosseguir um segundo estágio de sua obra? Nada! Absolutamente nada! Mas por que o Adventismo se agarra a uma explicação tão complexa e decepcionada? O império deles depende disso. Ellen White depende disso. A existência da Igreja Adventista depende disso. Essa é a justificativa para o porquê colocam Jesus no Santíssimo apenas em 1844. Bom, agora fica um pouco mais clara a questão que o nosso amigo Luciano Sena está tentando fazer para atacar a compreensão adventista como se ela fosse desmascarada pela mera leitura do texto de Daniel 8. Então, o que o Luciano Sena está tentando dizer é que é o seguinte: se você meramente lê o texto, mesmo que você não conheça a história dos Macabeus e de Antíoco Epifânio, o que já indica que na visão do Luciano esse texto se cumpre na época dos Macabeus e com Antíoco Epifânio. Mas ele diz, mesmo que você não conheça nada sobre isso, você pode entender claramente o que foi revelado e explicado, e quando aproximadamente tal visão teve cumprimento. Após algum tempo no fim do reinado grego, e que um reino proveniente deste reino grego atacaria o povo de Deus, impediria o sacrifício diário e depois seria destruído. Essa é a leitura natural do texto, a explicação do anjo, nada mais, nada menos. Entretanto, parece-me que o nosso amigo Luciano Sena não leu o texto com mais atenção. E eu vou fazer esta leitura um pouco mais atenta para você. Dá uma olhadinha aqui na explicação angélica. Vamos pensar um pouco e repensar um pouco nesta questão aqui. Olha que coisa interessante.
o anjo diz assim, olha, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Aí o texto diz, mas no fim do seu reinado se levantará um rei de feroz semblante, ou feroz dessemblante. Quando o anjo diz que essa visão se cumprirá? Bom, no último tempo da ira, no tempo determinado do fim, quando o reinado desses reinos que surgiram da divisão do Império de Alexandre o Grande chegarem ao seu fim. Olha aí, enfatizei aí na imagem a palavra fim. Então o que o anjo está dizendo é que é o seguinte, o bode peludo é o rei da Grécia, ele surge com um chifre muito grande, e esse chifre muito grande é quebrado no auge do seu poder, e 4 chifres surgem no lugar. Aí criando o quê? 4 reinos diferentes. No final destes reinos, no final do reinado destes reinos, é que se levantará o rei de feroz semblante. E dentre outras coisas, o que o rei de feroz semblante fará? Destruirá o povo, os poderosos e o povo santo, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Bom, dentro da leitura absolutamente natural do texto, esse rei de feroz catadura se levanta não dentro do reino grego, mas no final da divisão em 4 que acontece no reino grego. É no fim do reinado desses 4 reinos que esse rei de feroz catadura, ou de feroz semblante, entra na história. E nós identificaremos esse reino como o reino que se levanta contra o príncipe dos príncipes. E quem é o príncipe dos príncipes, senão Jesus Cristo? Inclusive o ministro do santuário celestial, que inclusive é aquele que o chifre pequeno de Daniel 8 ataca, no verso 11. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o tamide e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora, esse príncipe é declarado como príncipe do santuário, uma figura sacerdotal. E aqui é chamado de príncipe dos príncipes. Depois, quando você lê inclusive o texto paralelo em Daniel 9, você vê que ali Jesus é chamado de Messias, o príncipe. E qual foi o reino que se levantou contra o príncipe dos príncipes, a ponto de o matar? O Império Romano. Isso não aconteceu no Império Grego, nem debaixo do poder de Antíoco Epifânio. Então, na verdade, o que acontece é que uma leitura simples de Daniel 8 coloca o chifre pequeno, que é o rei de feroz catadura, em Daniel 8, após o final desta divisão do reino grego nos 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tinha os seus 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e o Seleuco. O Antíoco Epifânio foi um dos vários reis da dinastia Seleucida, assim como os outros 3 tiveram vários reis. E só no final destes reinos é que surge o rei de feroz catadura, que se levanta contra o príncipe dos príncipes. E esta visão é dita se referir ao último tempo da ira. Como é que Antíoco Epifânio cumpriu as imagens daquilo que se refere ao último tempo da ira? Até porque na visão adventista desse texto, o rei de feroz catadura se levanta contra o príncipe dos príncipes e Cristo tomba debaixo do poder do Império Romano, e depois esse Império Romano se transfigura na imagem de um chifre pequeno, que faz o quê? Ataca agora Cristo não mais na terra, mas no santuário do céu.
Continua a mesma obra que fez na terra, o Império Romano continua fazendo no céu, mas agora travestido de igreja cristã, que é o catolicismo romano, que persegue o povo dos santos do Altíssimo, que muda os tempos e a lei de Deus, e manda você guardar o sábado ou o domingo. Será que o Luciano Sena guarda o sábado ou o domingo? Aí a gente pergunta para ele. Tá obedecendo o chifre pequeno, irmão? Perceba. Qual é o malabarismo que o adventismo está fazendo aqui? Nenhum. Quem está fazendo malabarismo é Vossa Excelência, meu amigo Luciano Sena, que está tentando encaixar o último tempo da ira em 200 anos antes de Cristo, na época dos Macabeus com Antíoco Epifânio, e querendo dizer que Daniel 8 não fala nada sobre Cristo em 1844. Veja, Daniel 8 fala do príncipe dos príncipes, do príncipe do santuário. Esse é Jesus Cristo, príncipe sumo sacerdote do santuário celestial. Sendo agora atacado pelas mentiras do chifre pequeno, que é a própria apostasia, o próprio anticristo, a igreja de Roma, cujas filhas lhe seguem nas doutrinas da imortalidade da alma, da guarda do domingo, e etc. E como é que a nossa leitura é mirabolante? A nossa leitura é de implicações extremamente graves, mas ela não é mirabolante. Quem é mirabolante é quem diz que 200 anos de Cristo é o último tempo da ira. Que o príncipe dos príncipes contra quem o chifre pequeno se levanta é um sacerdotezinho pecador qualquer no santuário da terra. Pelo amor de Deus, meu amigo, meu irmão, as coisas não funcionam desta forma. E te chamo de meu amigo e meu irmão, não para sorrateiramente me colocar diante de você para tirar você da Babilônia e trazer você para o Adventismo, mas simplesmente para contrapor a sua interpretação com respeito, tá bom? Porque apesar das nossas discordâncias doutrinárias, eu creio que a gente pode se respeitar como irmãos em Cristo. Naturalmente, alguém está certo e alguém está errado dentro dessa história. E as implicações em relação a quem está certo e quem está errado trazem à luz algumas questões amargas para as tradições religiosas. Se o adventismo estiver correto, o calvinismo está completamente errado. E o contrário também é verdadeiro. E às vezes a gente, não gostando de admitir que podemos estar errados ou que estamos errados, nos sentimos ofendidos, né, pelo outro pressupor o nosso erro. Mas caso isso seja de fato um impeditivo para a gente se chamar de irmão, esse é um impeditivo que acontece dos dois lados, não somente do lado de cá. Porque você naturalmente tem as suas convicções contrárias às minhas, e você não me chamaria de irmão? E por que não? Porque eu sou de uma seita e você é de uma maravilhosa igreja. Bom, há controvérsias, meu irmão, porque todo mundo é seita à luz da religião dos outros, não é verdade? Inclusive você é uma seita de acordo com o catolicismo romano, sabia? O catolicismo romano diz que todas as igrejas protestantes são sectárias. E aí, o que você faz com isso? Você guarda o domingo junto com eles, né? Para comemorar. Não é assim que a coisa funciona, Luciano. E eu espero ter demonstrado para você aqui que a interpretação adventista nem é tão complexa e nem decepcionante, mas uma leitura bem natural de Daniel 8 e bem superior à sua leitura extremamente superficial. E tem mais, pessoal, para eu poder terminar esse vídeo, é o seguinte, agora a gente sai desse artigo sobre Daniel 8 e a gente entra num outro artigo do blog do Luciano, que tem por título o seguinte: Aos pastores Elias Soares e João Flávio Martinez, calvinismo é heresia? Bom, o João Flávio Martinez e o Elias Soares tinham gravado um vídeo, desses vídeos desse tipo, desse pessoal, meio que sem pé nem cabeça, atacando o calvinismo como heresia, dentre outras coisas, atacando o adventismo, atacando todo mundo aí no ministério desse pessoal aí. Aí, o nosso amigo Luciano Sena escreve um negócio que eu acho muito interessante, falando um pouco assim das visões dos dispensacionalistas a respeito dos cumprimentos literais de algumas imagens do Antigo Testamento no milênio, que segundo os dispensacionalistas está no futuro que vai se cumprir sobre a Terra. E dentre essas coisas tem que ver com
o sistema sacrificial. Então lá no Antigo Testamento tinha sacrifícios, e lá no milênio futuro vai ter sacrifícios de animais também. E isso é uma coisa meio maluca, né? Essas visões dispensacionalistas que leem o Antigo Testamento de forma bem literal em relação a Israel e aquelas promessas todas do Antigo Testamento. Nada daquilo se cumpre na igreja cristã, mas vai se cumprir entre os judeus ou entre o pessoal que vai viver lá no milênio. Aí tem um monte de confusão entre eles a respeito desse tipo de coisa, tá? E eu não quero me aprofundar nessa questão, porque ela é totalmente paralela e secundária em relação ao que eu quero dizer, mas olha só o que o Luciano Sena escreve comentando essas questões aí do Elias Soares, mais conhecido também como Heresias Soares, e o João Flávio Martinez. Ele diz assim: o sistema sacrificial. Segundo os defensores deste erro, os sacrifícios serão comemorativos e não expiatórios. Diz J.D. Pentecost que nem no Velho Testamento os sacrifícios eram expiatórios, pois apontavam a Cristo. Assim também serão os sacrifícios no milênio dispensacional. Que insensatez argumentar que um ritual poderia realizar no futuro o que nunca pôde se realizar ou realizou ou foi projetado para realizar no passado. Manual de Escatologia, página 530. Os sacrifícios, então, serão memoriais quanto ao caráter, escreveu o dispensacionalista. Enquanto no Velho Testamento era algo que apontaria para o futuro, os sacrifícios do milênio dispensacionalista serão em retrospectiva, página 531. Os sacrifícios de animais durante o milênio, proposto na escola dispensacionalista, talvez guiado por Davi, exercerá uma mesma função semelhante à da Santa Ceia, etc. Aí o Luciano Sena pergunta: o que nossos apologistas acham disso? Quando comparo tais ensinos com a doutrina do juízo investigativo de Ellen White, creio que ela tem menos problemas com a sua lenda do que tais ensinos dispensacionalistas. Ê, Lelê! Interessante, né? Agora, o calvinista vê aí as heresias dos dispensacionalistas, tipo Heresias Soares e João Flávio Martinez, e agora ele faz uma aplicação interessante. Ele chama a doutrina do juízo investigativo de lenda, o que demonstra que ele não está dizendo que a doutrina não é herética ou não é errada, mas ele está dizendo que a doutrina do juízo investigativo tem menos problemas do que as heresias de Elias Soares e João Flávio Martinez. Olha aí, palmas, parabéns a todos os envolvidos. E isso se torna muito interessante, se for parar para pensar, né? Como que funciona isso, né? E aqui já existe uma questão interessante, né? Tanto o Luciano Sena quanto o João Flávio Martinez e o Elias Soares dizem que a doutrina do juízo investigativo é heresia. Agora, entre eles, um diz que as doutrinas do outro é mais heresia do que juízo investigativo ainda, né? Parece que está um pouco difícil de escapar da heresia, não é mesmo, pessoal? Seja como for, nós concordamos como adventistas com uma coisa. Vocês três aí, Luciano Sena, Elias Soares e João Flávio Martinez, de fato são uns baita de uns hereges.